Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. Estamos de volta, episódio 16 do ZebraCast. Todo mundo aqui pronto para reiniciar a leitura da regra 9. No episódio passado a gente conseguiu ler a sessão 1 inteira, falando sobre todas as faltas pessoais. Que coisa incrível, eu não achei que isso fosse acontecer. E agora estamos aqui de volta para a sessão 2, que vai falar sobre as faltas por conduta antidesportiva. E aí, algum comentário sobre os acontecimentos atuais que vão ser reproduzidos pelas pessoas com 4 semanas de atraso? A gente comentou antes de começar. Eu sei, mas eu não estava gravando. Então, que as pessoas aqui na cidade que eu tô, que eu não vou falar qual é, são meio nazistas, sabe? Elas são nazistas, vão no mercado, ficam se esfregando em você, não estão nem aí pra distância, você tosse perto delas, elas não estão nem aí, elas tossem de volta, coisa assim, né? Super saudável. Mas você, afinal de contas, fez o teste, você pegou ou não pegou? Então, eu fiz o teste, eles falaram que saía em 2 dias, depois saía em 10 dias, depois em 15 dias, depois em 30 dias e não deu 30 dias ainda. O povo dos laboratórios da UFRJ, eu sei que o cara tava dizendo que o bicho tá pegando, tá difícil de conseguir trabalhar e fazer os exames todos. Imagino, cara. E eu fiz pelo SUS ainda. E depois desse parêntese que eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer pra editar e voltar ao assunto, vamos então, finalmente. Grosso. Até porque eu vou editar e colocar alguma coisa disso com certeza no início do programa. Mas, cara, quando é que esse negócio vai ao ar, ninguém sabe o que vai estar acontecendo. Porque você tá no futuro, mas não tá tão no futuro assim. Pois é, esse podcast do Regra Nova vai lá pra, sei lá, setembro. Ele é o 16, a gente tá... Amanhã vai ao ar o 6. Aí, tá Na vendo? 8ª semana, né? Tem 5 semanas pra Caralho, o Bolsonaro nem vai ser mais presidente, cara. Pode ser que em setembro os estados europeus já caíram, tá anarquia total. Isso é pra você, meu amigo, que depois do apocalipse zumbi, quando todo mundo morreu e tá As preso em 3 pessoas comunidades, que vão ouvir isso. vocês que sobrarem Caralho. resolveram pensar assim, eu vou tentar aprender futebol americano finalmente agora que o mundo é governado por zumbis. Cara, imagina aqueles caras que tem bunker lá nos Estados Unidos, deve estar tudo festejando no grupo de WhatsApp deles. É. Falei, Finalmente vão botar aquela porra pra usar. Falei O cara com bunker de 50 anos, o cara. cara O cara Finalmente tem vai 3 usar. anos tá de louco. comida estocada lá. É. Os Os bunkers da guerra estocadores de fria. comida também. Ai, meu deve estar Deus. felizaço ele. Mas hoje, Jean, acho que quem vai ouvir a gente vai ser os zumbis mesmo, cara. Quem vai... Para as 5 pessoas que sobrarem depois do apocalipse, que ainda estiverem ouvindo aqui, uma delas vai ter que ser o Renan, pra botar no ar esse episódio, né? Vamos isolar o Renan. A gente chega aqui, então, à sessão número 2 da regra 9. A gente tem que se esforçar pra salvar o Renan para o episódio ir ao ar. Vamos isolar o Renan. Cara, já deixa uma mensagem de socorro em possíveis lugares que a gente possa estar escondido. Em vários, no meio dos episódios, né? Ai, meu Deus do céu. Chegamos então à sessão 2 da regra 9 e vamos falar, depois de muito falar sobre o coronavírus e todas as consequências do que a gente está vivendo nesse momento em que a gente grava o programa, agora a gente vai falar sobre as faltas por conduta antidesportiva para tentar arejar um pouco a cabeça, né? Vamos falar sobre conduta antidesportiva para parar de pensar sobre as desgraças que estão caindo sobre nós nesse momento. Pensar na merda que os caras fazem dentro de campo, né? Conduta desportiva é uma desgraça, né? Conduta desportiva é uma desgraça, mas pelo menos é uma desgraça que a gente tem regra para cumprir, né? Não é a desgraça atual que ninguém sabe o que é pra fazer. Ou melhor, todo mundo sabe o que é pra fazer, mas não necessariamente está fazendo. Artigo 1. Atos antidesportivos. Não deve haver conduta antidesportiva ou qualquer ato que interfira com a administração ordenada da partida da parte dos jogadores, substitutos, técnicos, assistentes autorizados ou qualquer outra pessoa sujeita às regras antes do jogo, durante o jogo ou entre períodos. Infrações desses atos por jogadores são administradas como faltas em bola viva ou bola morta, dependendo de quando ocorrerem. Atos e condutas especificamente proibidos incluem: nenhum jogador, substituto, técnico ou outra pessoa sujeita às regras pode usar linguagens ou gestos abusivos, ameaçadores ou obscenos, ou fazer uso de atos que provoquem má vontade ou que sejam degradantes para um adversário, para árbitros ou para a imagem do jogo, incluindo, mas não se limitando a apontar dedo ou mão ou braço ou a bola na direção de um adversário ou imitar o gesto de cortar a garganta, provocar, insultar ou ridicularizar um adversário verbalmente, provocar um adversário ou torcedores de qualquer forma,
tal como simular o disparo de uma arma ou colocar a mão na orelha como se estivesse pedindo por aplausos e reconhecimento e tal. Qualquer ato atrasado, excessivo, prolongado ou coreografado de um jogador ou jogadores em tentativa de chamar atenção para si. Um carregador da bola sem oposição, alterar obviamente as passadas quando se aproxima da endzone adversária ou mergulhar na endzone. Um jogador retirar o capacete depois da bola se tornar morta e antes dele estar na área de time. Exceções, timeout de time, aí a gente libera para tirar o capacete, ou de imprensa, ou timeout de lesão. Ajuste de equipamento, se ele tiver que ajustar alguma coisa do equipamento do capacete, ele tem que tirar o capacete. Ou por causa de ações ocorridas durante uma jogada, entre períodos, também pode tirar o capacete. E durante uma medição para a primeira descida também é um timeout que pode tirar o capacete. Fora isso, tirar o capacete depois da bola se tornar morta e antes de chegar à área de time, não pode. Bater em seu próprio peito ou cruzar os braços na frente do peito enquanto parado sobre um jogador caído. Ir para a arquibancada para interagir com os espectadores ou se curvar após uma boa jogada como em sinal de agradecimento após uma apresentação. Remover o capacete intencionalmente enquanto a bola estiver viva. Falta em bola morta com contato, tal como empurrar, bater ou etc., que ocorra claramente depois da bola morta e não seja parte da ação do jogo ou da jogada. Depois da bola morta, usar contato violento para empurrar ou puxar um adversário em um ou de um empilhamento. Como ele diz lá em cima, é uma lista de atos antiesportivos proibidos que inclui essa lista, mas não se limita a ela. Vamos comentar sobre a questão de bom senso. É óbvio que tudo isso aí está escrito para ser aplicado, mas tudo isso deve ser aplicado dentro de um bom senso da arbitragem. Tem algumas determinadas atitudes aqui na lista que não tem muito o que discutir, você vai marcar. Mas coisas do tipo retirar o capacete depois da bola morta antes de estar na área de time, né, tem aquela flexibilidade. O cara tá chegando perto da lateral e já tirou o capacete, por que eu vou marcar falta desse cara se ele tá obviamente saindo do jogo, entende? Uma pequena flexibilização com relação ao bom senso, mas também não é para deixar correr solto, né? E com a experiência a gente vai aprendendo a diferenciar o que é conduta antiesportiva e o que a gente consegue dar uma advertência e tentar evitar que ocorra novamente, tentar administrar o jogo também, né? Até apontar o dedo, a mão para um oponente, sabe? Não precisa, ele apontou para mim porque, sei lá, qualquer coisa, para falar, o cara tá ali, sabe? A gente tem que lembrar de todo o enunciado dessa regra, né? Ela fala sobre atitudes antiesportivas que sejam provocativas ou que sejam abusivas ou que ameacem ou que causem uma reação, né? O que eles chamam aqui de má vontade, ill will, né? Que é causar uma atitude negativa no adversário. Então apontar o dedo dentro desse contexto você não permite, mas é óbvio que apontar o dedo para o adversário em outras situações, seja que não seja dentro desse contexto, a gente não vai marcar só porque está escrito que não pode apontar o dedo, não é exatamente isso. Tem o contexto todo da questão do que é a antiesportividade. Não, aquele trash talkzinho também antes, depois das jogadas também, desde que não seja muito excessivo e que não seja muito notável, a gente pode deixar passar desde que seja administrável, né? Justamente. E a penalidade por conduta antiesportiva, faltas em bola viva cometidas por jogadores, é 15 jardas. Faltas em bola morta cometida por não jogadores e todas as faltas em bola morta, 15 jardas do próximo ponto. Primeira descida automática para faltas do time B se não estiver em conflito com outras regras. E sempre, como sempre, ofensores ostensivos devem ser desclassificados. Número 2. Atos e condutas especificamente proibidos incluem, após uma pontuação ou qualquer outra jogada, o jogador em posse deve imediatamente devolver a bola a um árbitro ou deixá-la próxima ao ponto da bola morta. E isso está proibindo chutar, arremessar, girar ou carregar para fora de campo, por exemplo, a bola por qualquer distância que exija que um árbitro vá recuperá-la. Ou atirar a bola no chão, né, fazer um spike. A exceção é quando o spike é uma jogada para conservar tempo. Ou jogar a bola para cima, né, jogar a bola alto lá para cima. Ou qualquer outro ato ou ação antidesportiva que atrase a partida. A gente, de novo, também tem no Brasil a gente flexibiliza isso um pouco mais do que o intuito da IFAF e eles fazem na NCAA. Na NCAA, jogar a bola para cima de qualquer jeito já é antidesportivo. Inclusive tem um vídeo do Redding numa jogada que um jogador faz um touchdown e aí os jogadores chegam perto dele, ele joga a bola pro alto e aí quando a bola cai no chão, eles caem no chão como se tivesse explodido uma bomba. E aí no vídeo o Redding fala, tem esse jogador que marcou o touchdown
a gente deveria ter marcado falta nele por conduta antidesportiva, porque ele jogou a bola para cima, e depois a gente devia ter marcado conduta antidesportiva nele de novo por ter feito um ato claramente atrasado, coreografado e tentando chamar atenção para si mesmo. Então esse jogador, nessa jogada de touchdown, na comemoração desse touchdown, ele já deveria ter sido desclassificado. Eu tenho muito essa convicção de que aqui a gente deveria, em situações de pontuação, flexibilizar ainda um pouco mais a questão da comemoração. Não acho que a gente tenha que encher o saco dos jogadores comemorando tanto, assim. Óbvio que tem que manter tudo dentro de um controle do que é provocativo como uma brincadeira e do que é uma provocação mais grave, mais antidesportiva. Mas, por exemplo, jogar a bola pra cima e deixar cair nesse negócio de fazer uma coreografia, eu não vejo razão pra se punir isso aqui no Brasil. Talvez algum dia a gente chegue nesse ponto, mas por enquanto não acho que estamos lá. Eu concordo com você e eu ainda vou um pouco mais longe. Eu acho que se esse exemplo que você deu agora do Redskins, se isso acontece no Brasil e a gente ejeta um jogador desse por essas duas comemorações, a gente perde completamente o controle da partida. Ainda tem essa possível consequência. E ali a questão do spike também, né, cara? Fazer um spike simples, a gente costuma não marcar isso como conduta antiesportiva. Só se foi na frente de um adversário, de um árbitro. Na frente não, se a bola chega a atingir ou chegar perto de atingir um jogador ou árbitro, o adversário. O normal nessas questões de spike, por exemplo, Tem na R aqui, cara. Sim, tem R, mas eu tô falando o normal. Você faz o spike, a bola bate no travessão, atravessa o campo todo, o outro B recupera e é safety, uma porra dessa. Nossa senhora. Ainda tô dando atenção pra isso. Exemplo das ARs, filha da puta, essas ARs safadas. Essa questão do spike, eu acho que pra gente, por exemplo, é mais marcável, né? Uma conduta esportiva num spike, por exemplo, de um jogador que deu um sec num quarterback e o quarterback larga a bola, ele pega a bola e dá um spike, e esse spike faz com que a bola vá pra longe, sabe? A gente tem que ir buscar a bola e isso atrasa o jogo. Nesse caso, eu acho que se justificaria até marcar, porque o cara tá obviamente comemorando aquela jogada ali em cima do jogador que ele acabou de derrubar, e além disso ele ainda atrasou o jogo porque a bola foi parar na casa do cacete e a gente teve que trazer a bola de volta. O que me passa normalmente pela cabeça nessas questões de uma comemoração de se usar a bola ou se isolar a bola, jogar a bola para longe e ser uma bola que a gente vai precisar usar, o que me passa normalmente pela cabeça de marcar é atraso mesmo. Eu também. Eu tenho esse entendimento também. Sejamos sensatos, com prudência. Bom senso e flexibilidade dentro do controle da partida. Tanto você não flexibilizar nada, quanto você flexibilizar demais, você se coloca em risco de perder o controle da partida em uma decisão. Então, a gente tem que encontrar, usando o bom senso, aonde é o ponto certo de enrijecer as regras e aonde é o ponto certo de deixar as regras correrem um pouco mais soltas. De qualquer forma, a penalidade por essas últimas 4 situações que eu falei, após uma pontuação ou após qualquer jogada, uma comemoração depois de uma jogada, é conduta antiesportiva, falta em bola morta, 15 jardas do próximo ponto, primeira descida automática para faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras, e os ofensores ostensivos devem ser desclassificados, como sempre. Outros atos proibidos incluem: durante o jogo, técnicos, pessoal de times e ajudantes autorizados dentro da área de time não devem estar no campo de jogo ou além das linhas de 25 jardas para reclamar uma decisão de arbitragem ou se comunicar com jogadores ou árbitros sem permissão do referee, a menos que legalmente entrando ou saindo de campo. A exceção são todas essas regras aí que estão listadas e que a gente já falou delas lá atrás, que são situações de jogadores entrando em campo, de técnicos entrando em campo para pedir, para conversar com a arbitragem. Não vamos entrar nesse assunto agora. Nenhuma pessoa desclassificada deve estar visível no campo de jogo. Do campo de jogo, na verdade. A gente no campo de jogo não pode ver nenhuma pessoa que tenha sido desclassificada. Nenhuma pessoa ou mascote sujeitas às regras, exceto jogadores, árbitros e substitutos elegíveis, devem estar no campo de jogo ou nas endzones durante qualquer período sem permissão do referee. Se um jogador estiver lesionado, os assistentes podem entrar em campo para assisti-lo, mas devem obter autorização de um árbitro. E aí cabe a nós, da arbitragem, identificarmos rapidamente uma lesão para autorizar a equipe de médica ou, enfim, assistente que venham ajudar o jogador lesionado a entrar em campo o mais rápido possível. Nenhum substituto pode entrar no campo de jogo ou end zones
para outro objetivo que não seja substituir um jogador ou preencher uma vaga de jogador. Isso inclui comemorações após as jogadas. Então aquela coisa de todo mundo invadir o campo para comemorar um touchdown é uma conduta antiesportiva. E pessoas sujeitas às regras, incluindo bandas, não devem criar barulho que impeça um time de ouvir os seus sinais. A penalidade por esses outros atos proibidos é a mesma coisa dos anteriores. Conduta antiesportiva, falta em bola morta, 15 yards do próximo ponto, primeira descida automática para faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras, e os ofensores ostensivos devem ser desclassificados. Essa é uma questão interessante, rápida aqui. Invadir campo para comemorar não é para ser flexibilizado, né? E outra coisa também, essa história do barulho se aplica também aos DJs engraçadinhos e aos narradores engraçadinhos. Eu quero. Justamente. Então vamos aqui à lista das ARs, coisa que o Mono adora. Elas aí. Só 12? Tá o Spike. Spike de 90 jardas. Mas conduta antiesportiva tem que ter bastante exemplo mesmo. Bora. É até pouco. AR 921 número 1. O time B marca um touchdown no retorno de kickoff e os substitutos da área do time B, sem intenção de entrar no jogo, correm para a endzone para parabenizar o corredor. Exatamente a situação que a gente acabou de falar, de invadir para comemorar. Ato antiesportivo, penalidade de 15 yardas aplicadas no try ou no kickoff seguinte. Os árbitros devem anotar os números dos jogadores que cometeram a falta para uma possível desclassificação no decorrer do jogo devido a uma segunda falta por conduta antiesportiva. A gente vai ler sobre essa situação ali em breve aí nessa mesma sessão 2 que a gente está lendo. Número 2, terceira para 15 na jarda B20. O elegível A88 recebe um passe na jarda B18 e vai em direção à linha de gol. Na jarda 10, ele entra num passo de ganso, eu sei lá o que diabos é isso, mas enfim. Batendo asa. Ele começa a bater asa, né? Ou aquela coisa de levantar a perna, ou virar de costas e fazer moonwalk, por exemplo, qualquer coisa do gênero. Enquanto ele tá desse jeito, ele muda a forma como ele estava correndo para alguma coisa desse jeito, enquanto ele cruza a linha de gol. Isso é falta em bola viva por conduta antiesportiva, penalidade de 15 yardas aplicadas do ponto da falta, que no caso dessa situação é a jarda B10, quando ele começou a fazer o tal do passo de ganso, ou o passo do elefantinho, ou seja lá que diabos ele está fazendo, e repetir a terceira descida. Aí vai ser terceira para 20 na jarda B25 nessa situação. Número 3, segunda para 5 na jarda B40, o back A22 pega um passo para trás do quarterback, circula pela ponta direita e vai em direção à linha de gol. O guard A66, que fez um pull para liderar a jogada, legalmente bloqueia um adversário no chão e depois fica em pé do seu lado na linha de jarda 30, insultando e gritando obscenidades. Isso estabelece uma flag do head linesman quando o A22 está na jarda 10, antes de continuar até a endzone. Falta em bola viva por conduta antidesportiva do guard que estava provocando o adversário que ele derrubou, penalidade de 15 yardas aplicadas do ponto da falta, que é a jarda B30, e repetir a segunda descida, segunda para 10 na jarda B45. Genial. Parabéns para o guard que deu um pancake e depois desfez toda a grande atitude que ele fez com uma antidesportiva. Um gênio. Número 4, terceira para 15 na jarda B20, o elegível recebe um passe na jarda B18, vai em direção à linha de gol. Bem perto da linha de gol, ele mergulha na endzone, sendo que ele não está sendo perseguido por nenhum adversário, não tem nenhum adversário a menos de 10 jardas dele. O field judge não tem certeza do ponto exato onde o A88 começou o seu mergulho. É uma falta por conduta antiesportiva e aí a gente vai administrar como uma falta em bola morta e o touchdown vai contar e a penalidade vai ser aplicada no try ou no kickoff seguinte. Se a gente não tem certeza de onde ele pulou, a gente não pode aplicar a penalidade do ponto da falta. Então a gente dá o touchdown e aplica a penalidade depois. Se a gente não tem certeza se ele pulou antes ou depois da linha de gol. Exatamente. Né? Se a gente tiver certeza, a gente vai aplicar do ponto da falta. Se a falta for no campo de jogo, às 15 jardas do ponto da falta, e aí a descida vai depender da situação da jogada. Aí tem que matar o field judge. Tá? Tem que matar o field judge nessa situação, com certeza. Números, e provavelmente isso aconteceu porque ele estava abatido. Que isso? Alguém fica abatido? Mata 2 vezes. Se bem que isso é na jarda 20, se ele tá batido, aí ele tem que ser morto por várias razões, não só não saber onde foi a falta. Alguém fica abatido mesmo, cara? Enquanto a gente não lê o manual de mecânica, as pessoas vão ficar abatidas, mas depois que a gente fizer esse mesmo podcast com o manual de mecânica, ninguém nunca mais vai ficar batido. Ninguém mais vai ser batido. Eu fico imaginando a conversa do field judge indo pro meio.
Onde foi o ponto? Ih, rapaz, eu não sei se foi 18, se foi Aquela 19. mão na cabeça. Eu acho que tira foi o 18 ou boné. 19, 18, 19, não sei. Dá o touchdown. Tá que pariu. Mas e a bola? Cara, conversa surreal. Aí pede ajuda ao Back Judge. Ih, cara, eu tava encoberto. É raro de acontecer aqui essa conversa, né? Não, aí pede ajuda pro outro árbitro e fala, ih, não é minha chave. Pergunta Não, por fala- linha. Pergunta pro head coach, cara. O head coach, você viu? Ai. Pergunta pra ele, coach pede pra ele se adversário. acusar lá, pergunta lá com o cara, onde é que você tava quando você pulou? Eu já vi isso já, tá? Para com então. isso. 5, segunda pra 7 em B30, o nose guard 55 tá alinhado na zona neutra no momento do snap. Offside. O back, a 22, pega a bola em uma jogada rápida pelo meio, explode em campo aberto. Na jarda 10 do adversário, ele se vira para trás e entra na endzone se exibindo, fazendo uma dancinha, fazendo qualquer coisa, correndo de costas, qualquer coisa do gênero. O head linesman e o line judge lançam suas flags pela falta de offside e o back judge lança a flag pela ação de A22. As faltas se anulam, repetir a descida, segunda para 7 em B30. Então ele salvou o nose guard que estava em offside e cagou o touchdown dele. Olha que maravilha. Isso devia ter desclassificação automática para esses jogadores que fizessem isso. Só para eles não prejudicarem mais o time deles. Omissa que tá estragando o futebol americano, tá transformando numa coisa chata. Você não pode nem comemorar antes de entrar na endzone. É um absurdo isso. Omissa nada. Se a gente fosse omisso, a gente não estaria marcando nada disso. Eu vou contar uma situação bem rapidinha. No flag é um pouquinho diferente. Deixa eu perguntar um negócio. Gianni, chegou o seu resultado aí? Ô, caralho. Olha, Mas se... flag aí, no flag Enfim, diferente, né, Jane? é uma situação meio parecida, mas o jogador, ele se alinhou e o primeiro passo dele, ele girou e entrou na endzone de costas e recebeu o passe. Aí eu fiquei me perguntando o que eu faço com esse filho da puta. Ele entrou de costas, mas ele não tinha bola. Como é que eu vou dizer que ele tá comemorando? É só isso. Fiquei puta. Mas na segunda eu dei antidesportiva. Você não entendi. Ele virou, comemorou e recebeu a bola, foi isso? Ele entrou na endzone de costas. Tipo, o jogador começou a 5 jardas do TD. E no flag são só 5 jogadores, não tem bloqueio, etc, né? Então ele só foi andando de costas. Ele não esbarrou em ninguém. E então não teve falta pra ele. Aí quando ele entrou dentro da endzone, lançaram o passe pra ele. TD. Tinha marcação, assim, só pra saber. Pois é, né? É que não pode, não pode empurrar, né? Gianni, tudo bem que é flag, mas eu não consigo ver falta nisso, porque o passe só Também foi não. recebido depois. Ele podia estar Pois é. esperando. Pois é, mas depois, como ele fez isso várias vezes e em uma das vezes, né, ele provocou efetivamente o adversário, eu falei, meu filho, tu tá querendo demais, né? Mas é só coisas que acontecem em Centro-Oeste. Ela deve ter percebido o deboche dele, mas pois é. se acontece, o cara entrar de Na costas. primeira, na primeira, pra mim foi jogada, né? Na segunda, tava dando risada. Eu falei, rapaz, tu quer o que na vida? No dia que... Mas pelo simples fato dele entrar de costas na endzone sem a bola e receber um passe, eu não marcaria, né? Mas ela deve ter visto. Sem bola, acho que só pode acontecer essa falta pra gente com a Não, bola. pra gente só com a bola. Só com a bola. Na semana que esse episódio for ao ar, eu vou ficar de olho nisso. Na semana que esse episódio for ao ar, eu vou juntar a gente aqui pra descobrir qual foi o resultado do exame da Jane. Tá bom. Aí a gente grava só Vamos ver. isso e eu incluo no episódio. Excelente. Pós-gravação. A R6, primeira pra 10 no meio do campo. Tá de máscara aí? Primeira pra 10 no meio do campo. Queria dizer que se o meu deu positivo, uns árbitros de São Paulo pegou, tá? É isso, beijo. Vai vendo. A arbitragem tá toda contagiada. Mas, bom, deixa eu falar, não quero nem saber como é que ele pegou, não. Rapaz, esse resultado da Gianni só vai chegar depois que a gente receber as parcelas de R$600, porque nós somos autônomos, árbitros que não optamos. Já baixaram o aplicativo aí? Vamos. Gianni é a próxima palestrante do Vírus Clinic. Primeira para 10 no meio do campo, o quarterback lança um pitch para um running back A44 que circula pela ponta direita e corre em direção à linha de gol. O line judge, seguindo a jogada, lança uma flag para o linebacker por gritar obscenidades para ele, árbitro, reclamando que ele sofreu o holding do tight end.
O A44 marca um touchdown. Conduta desportiva em bola viva do B57, penalidade é aplicada no try ou no kickoff, a critério do time A. 7, terceira para 15 em A45, o quarterback recua para passar e sofre o sack do adversário B77, perdendo 10 jardas. Esse B77 levanta, bate no peito como se fosse o gurilão da bola azul, fica sobre o jogador A12, o quarterback que ele acabou de derrubar, e fica provocando ele, faz de tudo para chamar a atenção da torcida para ele, dizendo que ele é um cara maravilhoso. E aí voam as flags do referido line judge, conduta antiesportiva em bola morta do B de 77. Aquelas 10 jardas que ele tinha feito o quarterback perder e ir para a quarta descida se transformam numa penalidade de 15 jardas do ponto da bola morta e uma primeira descida automática, primeira para 10 para o time A no meio do campo. 8. Safety B33 intercepta um passe na jarda 10 e retorna para touchdown. Enquanto ele está correndo pela lateral cobrindo a jogada, o line judge lança a flag depois que ele, line judge, esbarra no técnico principal do time B. Diego já passou por isso alguma vez na sua vida? No momento, o senhor Diego não se encontra. Por favor, deixar recado. O Didi é o line judge hard hitter do futebol americano do Brasil. Enfim, o line judge lança sua flag depois dele esbarrar no técnico principal do time B, que está no campo de jogo perto da linha B40. Embora seja uma falta que ocorra enquanto a bola está viva, ela é tratada como uma falta em bola morta, porque é cometida por um não jogador. O touchdown conta e a penalidade de 15 yards é aplicada no try ou no kickoff seguinte. Número 9, segunda para 5 na A45, o carregador da bola 33 alcança o campo aberto e tem caminho livre para a linha de gol. Na jarda 2 ele de repente vira, faz uma virada brusca e passa a trotar pela linha 2, enquanto os jogadores do time B começam a alcançá-lo. Ele então leva a bola para dentro da end zone e o A33 depois disso corre para a arquibancada e começa a cumprimentar os fãs. Não tem pontuação nesse caso. A A33 é penalizado com 2 faltas por conduta antidesportiva, uma em bola viva e outra em bola morta. Ambas as penalidades são aplicadas e a A33 está desclassificado da partida. Primeira para 10 para o time A em B32. Muito maneiro ver isso. Eita! Quero ver administrar essa aí, hein? Essa é expulso, cara. Essa é a da morte, cara. É. Eu vou Essa é tatuar da essa R, cara. Eu vou tatuar. Essa R é muito legal. É o que eu falei daquela do Spike que bate atravessa o campo inteiro da safety. É esse tipo. Essa aí é a R Camburão. Mas nessa R tem 2 situações que se a gente desmembrar elas, a gente tem uma ideia melhor de como reagir nessas situações. Essa coisa do sujeito estar correndo e ele corre sozinho e não tem ninguém perto dele e ele para e começa a correr paralelo à linha de gol. Na minha opinião, é preciso considerar outras questões. Na minha opinião, eu, por exemplo, consideraria em que momento do jogo a gente está. Isso, tempo de jogo. Ele pode estar tentando conservar tempo. Exatamente. Se ele estiver tentando gastar o tempo, para mim isso não é uma provocação. Ele está tentando queimar o tempo para terminar o jogo. O maior exemplo disso que me vem à cabeça é aquela história do Deshaun Jackson há uns 6 anos atrás. Que ele olha, vê que o relógio da partida tá acabando e ele começa a correr paralelamente em zone. Pois é, mas na NFL de qualquer jeito não tem essa regra, não seria um problema. Essa R especificamente diz que se ele fizer isso deveria ser antidesportiva. Eu acho que se ele faz isso durante o jogo, numa situação em que o tempo não tem interferência nenhuma na atitude dele, eu acho que é antidesportiva sim. Mas, por exemplo, se ele vai fazer esse touchdown com o jogo terminando e ele resolve que ele vai correr paralelamente à linha de gol para gastar mais tempo, eu não vou marcar isso como uma conduta antidesportiva. Até porque é uma situação de jogo normal. Agora, na segunda situação, Mas isso aí é um ato que atrasa a partida, né? No item D, 2D. Fala qualquer outro ato ou ação antidesportiva que atrasa a partida. Mas não tá atrasando a partida. A bola tá viva, ele tá com a bola na mão. Exatamente. O relógio tá rolando. Ele não tem ninguém ameaçando ele e o relógio do jogo tá rodando e ele quer que o relógio termine. Ele começa a andar mais devagar, ou ele para logo antes da linha de gol, ou ele começa a correr paralelamente à linha de gol para queimar o máximo de tempo possível, e quando os adversários chegam mais perto, aí ele entra na end zone. Isso para mim não é uma conduta antidesportiva. Ele não tá sendo antidesportivo nesse caso, ele tá querendo queimar o tempo. Ele tá sendo inteligente, né? Uhum. Para mim isso não é antidesportivo. Para mim o fato do contexto dessa situação ter o tempo do jogo envolvido e relevante
pra mim transforma isso em jogada normal e não em conduta antiesportiva. Eu concordo, mas a única questão é que no Brasil a gente não tem como validar isso porque a gente não tem um relógio de jogo visível, né? Já, se você tá dentro dos 2 minutos e isso acontece, pra mim já é uma coisa que o cara tá queimando tempo. Pra mim também. Agora sim, o time pode estar fazendo a estratégia no meio do jogo pra queimar o tempo também. Sei lá, outro time. Cachorro aqui da fora. Não, entendi. Tudo que ele falou é pertinente. Pode ser no meio do jogo a estratégia pra queimar tempo. Sim, pode ser, mas aí você entra numa questão de interpretação. E aí o cara tá tomando uma atitude que a regra diz pela AR que se ele fizer isso é uma falta por conduta antiesportiva. O que a gente está dizendo é que por uma questão de interpretação nossa, se ele faz isso com o intuito de queimar o tempo no final do jogo, a gente não daria essa falta. Se ele usa essa estratégia com o intuito de queimar o tempo numa situação na qual o relógio não é totalmente relevante, ele se coloca em risco da nossa interpretação. Porque não vai ficar tão claro que a interpretação de que ele tá queimando o relógio ou não, né? Exatamente. Não vai ficar muito óbvio pra arbitragem ou não. E o Mono tinha falado o que antes? Tem alguém aí? Acho que ele não tá nos ouvindo. Tá nos ouvindo aí, Mono? Acho que ele não nos ouviu. Tá vendo aquelas câmeras da rua lá? Tá vendo câmeras ao vivo em algum lugar. Não tem ninguém na rua, cara. Tá vendo o quê? Cara, aquela cidadezinha lá nunca tinha ninguém na rua, ele ficava vendo. Exatamente. Eu desconectei o fone, não percebi, cara. Caraca, você tá falando de mim aí, A gente tá dizendo que você tava assistindo... Como é o nome da cidade mesmo, Bono? Qual? Aquela do cruzamento com 4 câmeras. Esse time é a cidade toda. Caralho, deu branco. O que vocês estão falando, caralho? Que cruzamento de 4? Câmeras ao vivo. É Jackson Hole. Jackson Hole, olha o nome dessa cidade, meu Deus do céu. Sério, esse é o nome da cidade? Mas enfim, com relação a essa mesma R, a segunda atitude antidesportiva da jogada, que é ele ir para a arquibancada e cumprimentar os fãs, isso vai ser sempre antidesportivo. Número 10, depois do carregador da bola ser derrubado, A55 e B73 iniciam o empurra-empurra de tal forma que os árbitros precisam intervir e jogar as flags. Ambos, A55 e B73, são penalizados por antidesportivas em bola morta. As faltas em bola morta se anulam, a penalidade da falta por conduta antiesportiva vai contar para 2 condutas antiesportivas que desclassificam o jogador. O referee anuncia se essa falta é a primeira ou a segunda de cada um. Essa é a situação do chicken fight, né? Mas vamos deixar claro que a gente não pune qualquer chicken fight, né? Faz um empurrazinho ali, eu não marcaria falta. Eu tentaria separar os dois e dar uma advertência e pronto. Caso fosse necessário, marca falta e daí anuncia. Dá aquele esporro de pai, tá ligado? Isso. Exatamente. Tanto que na própria R ele deixa claro aí quando ele fala que chega ao ponto da arbitragem precisar separar. Precisam intervir, né? Exato. Mas igual, a gente pode intervir e não marcar falta. Tudo vai depender do caso, né? 11. Durante a jogada, o carregador da bola perde um fumble e vários jogadores mergulham para a bola. O B55 segura o A33 e puxa ele para fora da pilha, né? Ou seja, rolou uma pilha ali, todo mundo tentando pegar um fumble, e aí chega um idiota do time B, agarra um adversário e puxa ele para fora da pilha. Esse idiota, o B55, é punido com falta por conduta antidesportiva, 15 jardas e primeira descida automática. O referee vai anunciar se essa é a primeira ou a segunda antidesportiva dele. Se for a segunda, ele está desclassificado do jogo. 12. Durante o tempo da bola morta, um técnico ou assistente toma uma flag por entrar em campo até os números, gritando com os árbitros de forma agressiva e abusiva. Só para deixar bem claro que aí ele está descrevendo que o cara entrou em campo até os números, gritando com os árbitros de forma agressiva e abusiva. Ele não está entrando para dar instrução dentro daquela flexibilização que a gente falou que cada um pode dar, dependendo do clima do jogo e do clima do momento, de entrar em campo um pouco para 1, 2, 3 passos para dar instrução para o time. Não é o caso. Aqui o técnico está entrando em campo gritando com os árbitros de forma abusiva e agressiva. Os árbitros marcam falta do técnico ou assistente por conduta antiesportiva. O referee anuncia se é a primeira ou a segunda do técnico em questão. Se for a segunda, ele está desclassificado da partida. Eu aí, até dependendo de como seja a atitude desse técnico entrando em campo, gritando de forma agressiva e abusiva, já desclassificaria de cara. Mas depende da situação, e isso a gente vai entrar um pouco mais em detalhe no manual de mecânica, no dia que a gente começar a ler o manual de mecânica. Isso é pós-apocalipse. Esperamos nós, né? Vai ter que atualizar isso tudo até sair o Zumbi Futebol, vai ter que atualizar tudo. Mas não vai ter target no vai Zumbi começar Futebol. vai começar na praia de novo, né?
Vai começar na praia, depois vai pro campo. Não tem capacete, não tem nada pro zumbi. Começar do zero, não. E todo mundo tenta atacar a cabeça do zumbi, né? Na verdade, todos os zumbis vão estar atacando a gente. Normal, então. Artigo 2. Táticas injustas. Nenhum jogador deve ocultar a bola dentro ou por baixo de sua roupa ou equipamento ou substituir qualquer outro artigo pela bola. Para. Simulações de substituições ou substitutos não podem ser usados para confundir oponentes. Nenhuma tática associada a substitutos ou ao processo de substituição pode ser usada para confundir adversários. A gente já falou sobre essa situação lá na regra 3 também. Depois a gente tem exemplos aqui na R. C. Nenhum equipamento pode ser usado para confundir adversários. D. Nenhuma ação ou verbalização incomum pode ser usada pelo time A para confundir um adversário a acreditar que o snap não é iminente. Todo mundo já viu e a maioria já repostou aquela jogada do a bola tá errada. Coach, it's the wrong ball. Isso é tática injusta. Letra E. Nenhuma ação que simule uma lesão pode ser usada para confundir um adversário ou o árbitro. Só pra gente não ficar muito longe, deixa eu fazer uma partezinha aqui, porque a gente sempre sabe que tem, além de ter o cara que não entende e tá tentando entender, tem o cara que se acha o advogado de regra e quer julgar tudo tintim por tintim. Mais acima você falou sobre a história de colocar a bola embaixo da camisa. A gente tá falando que aquilo é falta em bola viva durante a jogada. Não é o cara fez o touchdown e quer colocar a bola por debaixo da camisa pra dizer que tá grávido, que vai ser pai ou qualquer coisa. Cara, não é pra marcar falta por isso, não. A não ser que você esteja chato pra cacete marcando falta por comemoração de todo mundo depois do touchdown, o que eu também não recomendo que seja o caso. Enfim, a penalidade para esses 5 itens aí que a gente leu é conduta antisportiva, falta em bola viva, 15 jardas do ponto anterior, primeira descida automática para faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras, ofensores ostensivos devem ser desclassificados. Ô Diego, fala pra eles que o Daniel inventa a regra. Já falei outro dia. Todo dia vocês falam isso de mim, todo dia vocês dizem que eu invento regra. Ele acorda, hoje eu vou inventar uma regra nova. Inventa. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pensar nisso, qual a regra eu posso inventar para o próximo jogo que eu for apitar. Mas é fácil, cara, porque ninguém mais da equipe sabe a regra. É fácil. Ninguém mais da equipe e muito menos ninguém mais dos times. Então eu fico inventando regra mole. Porra, toda huddle de arbitragem que tem eu falo, não, mas a regra 7, seção 3, artigo 42 diz... Aí o pessoal acredita. Ah, tá. Você manda aquele, verdade, eu li sobre isso. E vambora. A R922 número 1, após a bola pronta para jogo, o time A entra em formação com 2 jogadores abertos em ambos os lados do snapper e 2 outros jogadores de linha adjacentes ao snapper. Não mais do que 4 jogadores estão legalmente no backfield. O time A envia para dentro de campo 2 substitutos, que tomam posição na linha de scrimmage, adjacentes aos 2 jogadores de linha, alinhados ao lado... Ai, meu Deus do céu. Nossa! É por isso que eu reclamo. Não tô conseguindo imaginar essa jogada. Vou ter que desenhar no papel aqui para entender. Após a bola pronta para jogo, o time A entra em formação com 2 jogadores abertos em ambos os lados do snapper. Tem o snapper aqui, 2 aqui, 2 aqui. Totalizando 5. Mais um jogador de cada lado do snapper. Totalizando 7. Aí não tem mais do que 4 no backfield. O time A envia para dentro de campo 2 substitutos que tomam posição na linha de scrimmage adjacentes aos 2 jogadores de linha alinhados no lado oposto do banco do time A. Então, digamos que a lateral do time A é do lado direito, entram mais 2 jogadores lá na lateral esquerda. Ficam 4 de um lado, 3 no meio e 2 do outro. Isso deixa o time A com 9 jogadores na linha de scrimmage e 4 jogadores no backfield. 1, 2, 3, 4, ou seja, está mais do que 12. Imediatamente e antes do snap, óbvio, tem que ser antes do snap, os 2 jogadores de linha do time A mais próximos ao banco, os 2 que estavam alinhados na direita, saem de campo. Muito bem. E estão fora do campo no momento do snap. 7 jogadores estão na linha de scrimmage, 5 dos quais são jogadores de linha numerados de 50 a 79. Isso é uma penalidade de 15 jardas do ponto anterior por uma simulação de substituição de um jogador para confundir os adversários. Não sei exatamente como não, mas é. O cara que escreve essa porra não tem imaginação nenhuma, cara. Haja criatividade, né? Detalhe que nesse inteirinho todo o umpire já tinha que estar em cima da bola, né? Pois é. Pra que fazer essa porra toda pra explicar um negócio de uma linha? Não, é que eles ficam com 13 jogadores por um tempo. E daí, pouquinho antes do snap, sai 2 e
e eles logo fazem o snap. Essa é a ideia. Ok, mas por que 2? Por que não bota 1? Por que enrola Então, a porra da R, entendeu? Eles não podem ficar com 13 jogadores por um tempo. Mas é o que acontece ali, né? Mas então, ficar com 13 jogadores por um tempo, antes de ser penalidade por conduta antisportiva por simulação de cacete A4, é 12 homens em campo, é 13 homens em campo, mais de 11 homens no alinhamento do A. Eu acho que, na verdade, quando esses dois caras entram pro lado de lá, os dois do lado direito saem mesmo que ao mesmo tempo, assim. Não chega a ter 13 no alinhamento. Acho que sim, acho que no alinhamento não. Acho que é por isso que tem o imediatamente antes do snap. Imediatamente ali. Uhum. Eles fazem meio essa falcatrua, entra um e sai aqui pra aparecer. Enfim, também não entendo muito bem por que isso é penalidade por antidesportiva, por usar o processo de substituição para confundir os adversários, não, mas enfim, segundo ele diz, E quem vai tomar essa falta? Quem vai ser marcado por essa falta? O time, aí não teria individualmente, Não os dois que entraram, nem os dois que saíram, né? Isso, não teria individualmente ninguém seria penalizado com a antidesportiva, seria do time. Eu acho que na boa, se a gente ficar certinho, nem falta vai ter, porque o umpire vai ter corrido pra cima da bola, vai esperar sair os dois, ou esperar uma substituição da defesa. 2! Caralho, dá atenção pra essa merda, não. 2. Em quarta descida de B12, o A1 entra em campo de jogo com um calçado de chute, enquanto seus 11 companheiros de time estão no huddle. A1 ajoelha-se e mede a distância da zona neutra até o ponto do chute. Enquanto seus companheiros de time estão saindo do huddle, o A1 deixa o campo de jogo com o calçado. O time A rapidamente faz uma jogada de scrimmage. Falta do time A por conduta antidesportiva, 15 yards do ponto anterior. Não deverá haver substituição simulada de um jogador para confundir os adversários, e um jogador que se comunica deve permanecer no jogo por uma descida. Então aqui tem infração da substituição, e ele resolve que a infração da substituição é na tentativa de enganar os adversários, por isso ele transforma em antidesportiva. Eu marcaria infração de substituição também, sem empurrar para antidesportiva. Mas a R está dizendo que é para empurrar, então quem quiser seguir, o livro de regras está embasando. Que só se ficasse bem claro que a intenção dele era confundir que ia ter chute. Por isso que ele botou calçado de chute ali, para ficar bem claro. Sim. 3. A1 deixa o campo de jogo durante uma descida, o time A faz o huddle com 10 jogadores, o substituto A12 entra e o A2 simula deixar o campo, mas se posiciona próximo à linha lateral para um passe escondido. Isso sim. Fanfa play. Isso sim é usar o processo de substituição para enganar os adversários. Isso sim é penalidade de 15 jardas do ponto anterior. Isso eu entendo que seja. Que aí você terminou a jogada, um cara sai imediatamente perto da lateral e o time A faz o huddle. Ninguém do time B está contando quantos jogadores tem no huddle do time A. E aí na hora que o huddle quebra, entra um jogador e um desses jogadores que está no huddle finge que está saindo. Os jogadores do time B só estão vendo um cara vindo da lateral e um saindo de campo. Eles não vão nem acompanhar esse cara que está saindo de campo, porque para eles ele é um substituído. É um jogador que vai sair de campo. Aí sim você está usando o processo de substituição para enganar os adversários. 15 jardas do ponto anterior. Hoje eu concordo. Lembra, Pina? O Vini entendeu. Teve um lance assim ano passado aí no Paraná. A gente conversou sobre isso. Teve um lance aqui no Paraná, a gente debateu um pouco. Assim. Tá. Fanfa play aqui no Rio. Acontecia toda semana aqui. Jogada fantasma. Na areia. Na areia. 4. Com o time legalmente alinhado para tentar um field goal, o possível holder vai em direção à sua área de time pedindo um tênis, um calçado. Um tênis é arremessado para ele no campo e o jogador em movimento em direção à sua área de time vira-se em direção à linha de gol. A bola é posta em jogo através de um snap para o jogador em posição de chute, que lança um passe para esse cara que estava pedindo um tênis e levou um tênis na cabeça vindo da lateral. Isso é penalidade de 15 jardas do ponto anterior. O povo é muito criativo. Um ano mesmo de catch. Tem pé com a mão só, porque o outro estava no calçado, né? Mas você sabe que o pior de tudo é que eu acho que a maioria, se não todas essas ARs, são situações que já aconteceram em algum momento, em algum lugar. Sim, com certeza. Em 73. A número 1 foi em 78. Pois é. Vez. Ô, Daniel, e essa do sapato é especial, né? Porque a chuteira não é um equipamento obrigatório. Então, se o cara tiver realmente com um pé só... Não, e a chuteira aqui, todo mundo usa a chuteira de chute, né, basicamente.
exatamente. É específica para chute, né? Todo kicker tem Todo sua mundo chuteira tem. específica para chute. Não, aqui é o L. De chute do soccer? Ela é dourada, né? Você vai dar Inclusive, folga toda jogada inclusive aqui. todos os times têm um jogador específico só para fazer o chute, né? 6. Depois da descida terminada, o time A manda 3 substitutos e 3 jogadores começam a deixar o campo. O A88, que participou da jogada anterior, acompanha os 3 jogadores substituídos em direção à lateral, ou seja, tem 4 jogadores indo em direção à lateral. Os 3 substituídos deixam o campo e entram na área de time, mas o 88 para e se alinha na scrimmage bem perto da lateral também. Phantom, Fanfa, Fantasma, seja lá o que for. Depois do snap, o A80 corre sua rota e recebe um passo para frente. O time A, no snap, é culpado por conduta antiesportiva por táticas injustas, usar o processo de substituição para enganar os adversários. Falta em bola viva, penalidade de 15 jardas do ponto anterior. É que eu acho legal. Ninguém gosta de AR, cara. Ninguém gosta. Você pulou a 5 e ninguém abriu a boca. Eu não quis interromper, na verdade, mas tudo bem. Ah, tá vendo? Ninguém gosta de AR, cara. Chato pra... Eu achei que eu já tinha lido assim. Então, 5. O time A está alinhado numa formação de chute de scrimmage e está parado por um segundo. Um dos backs grita para a A40 sair de campo, como se tivesse gente a mais, e se movimenta em sua direção como um bloqueador do lado direito. No momento do snap, o A40 está legalmente em movimento em direção à sua linha lateral. Ele vira para a zona neutra e torna-se um recebedor de passe. Penalidade de 15 jardas do ponto anterior, uma tática associada com o processo de substituição para enganar adversários. Artigo 3, atos injustos. A gente falou sobre esse artigo na regra 8, então agora vamos esclarecer do que se trata. Os seguintes atos são injustos. Um time se recusar a jogar dentro de 2 minutos depois ordenado a fazê-lo pelo referee. Letra B, um time repetidamente cometer faltas que podem ser penalizadas apenas com a metade da distância para a linha de gol. E letra C, um ato obviamente injusto, não especificamente coberto pelas regras, ocorrer durante um jogo. Letra A terminou um halftime ou antes do início do jogo, a arbitragem manda o time entrar em campo, eles se recusam a entrar em campo por mais do que 2 minutos. A letra B é ficar fazendo offside ou false start para ir andando só a metade da distância para o gol sem parar. E a letra C, que é a mais complicada. De qualquer jeito, a penalidade para atos injustos é conduta antiesportiva. O referee pode tomar a decisão que achar justa, o que inclui determinar que a descida seja repetida, aplicar penalidade de 15 jardas, conceder pontuação ou suspender ou encerrar uma partida. Esse é o grande sonho do Jean. Conceder pontuação? Chegou o seu momento, Jean. A primeira situação, quando um time se recusa a entrar em campo, o que eu vejo dessa lista da penalidade, o mais próximo ao referee usar dessa autoridade para fazer é suspender ou encerrar uma partida. Na segunda, um time repetidamente cometer faltas penalizadas com metade da distância, eu acho que é 15 jardas. 15 jardas de penalidade, e aí vai chegar num ponto... mais metade da distância, mas vai chegar num ponto em que aí você vai precisar começar a tomar alguma outra atitude, como, por exemplo, num caso extremíssimo, conceder uma pontuação ou suspender o jogo mesmo. Por enquanto vocês vão continuar fazendo isso, então o jogo está suspenso e aí vai para decisão do tapetão depois. Mas talvez seja benéfico para esse time, né, que esteja fazendo faltas, que está querendo truncar o jogo, né? Se fosse eu acho que o melhor seria, eventualmente, nesse caso, dar um safety, eventualmente. Sim, você poderia conceder uma pontuação, mas eu digo, se você suspende esse jogo e leva para uma decisão fora, não acho que isso vai acontecer nunca. Mas entendi. Você suspender esse jogo e levar esse jogo para uma decisão posterior, o time que estava cometendo essas faltas pode ser punido com uma outra coisa além do abandono do jogo, né? Lembra que a gente tem a regra do abandono do jogo lá na regra 8. Assim, a opção de conceder pontuação eu só acho válida, assim, no momento extremo do tipo, passando pra realidade do futebol brasileiro, aquela história do Gandula, sabe? Do cara vai fazer o gol, tá sem goleiro, entra o Gandula em campo e defende a bola. No futebol, não tem o que fazer, o cara realmente impediu o gol. No nosso caso, não. No nosso caso, o cara interceptou a bola. Tá retornando um pick six de 100 jardas. No que ele vai entrar na endzone. Alguém do lado de fora, ou então um jogador fora de campo, dá um tackle dele na jarda 1, aí sim é justo você dar a pontuação. Tomlin Rule, né? Ele é bem anterior a ele, mas enfim, sim. Tem uma R, assim. Belo exemplo aí, já. Tá? A gente costuma... Parabéns pelo exemplo. Parabenizar os exemplos, esse exemplo foi bom já. Parabéns pelo exemplo. Eu falei que era o momento dele, falei que era o momento, sonho da vida dele. Brilha, Jean.
Brilha, garoto. Obrigado, Faz teu nome, Jean. É uma lamparina, cara, cheia de gordura embaixo com pavio em cima. Brilha. Ai, meu Deus. A R923, número 1, após a bola pronta para jogo e o umpire ou center judge saírem de cima da bola, estarem na posição normal, o time A rapidamente substitui alguns jogadores, para por um segundo e faz o snap. O umpire está tentando chegar na bola para permitir que a defesa substitua de acordo, mas não consegue evitar o snap, porque esse umpire ele tinha 350 quilos. Ele é gordinho, hein? A jogada... Ai. A jogada é terminada, o relógio do jogo é parado e a defesa pode substituir em resposta às substituições tardias do time A sem falta. O relógio da jogada é de 25 segundos e roda no sinal da bola pronta para jogo. O relógio do jogo roda no sinal da bola pronta para jogo ou no snap, dependendo da condição do relógio quando a jogada foi parada. O referee informa ao time A, ao técnico do time A, que qualquer ação subsequente desse tipo resultará em falta contra o seu time por conduta antiesportiva. Ele referencia aqui a regra 352 porque exatamente essa R já foi lida lá na regra 352. Excelente, R. Eu vou fazer um elogio, R. Número 2, time A perdendo por 9 pontos, tem primeira para 10 na jarda B22 com 35 segundos para o fim do jogo. No snap, o B21, o B40 e o B44, os três, cometem um holding claro abraçando os recebedores adversários e derrubando-os. O quarterback não tem para quem passar, ele sai correndo e se livra da bola legalmente. Depois da jogada, o relógio marca 26 segundos para o fim. O back judge, o field judge e o side judge, os três têm flag por holding nessa jogada. Esse é um óbvio ato injusto feito para gastar tempo. O referee vai converter as faltas de holding em condutas antidesportivas, penalizar metade da distância para o gol. O time A terá a primeira para 10 em B11 e o relógio do jogo é resetado para 35 segundos e vai rodar no snap. Tudo isso dentro da autoridade desse artigo 3, atos injustos. B21, B40 e B44 tem uma antiesportiva na conta de cada um. E se algum deles for a segunda, nesse caso, vai estar desclassificado. Pesada essa do relógio aí, hein? Mas concordo. Caralho, as R's. Excelente, R. Não, concordo. Número 3, time A ganhando por 4 pontos, tem quarta para 10 em A40, com 14 segundos para o fim do jogo. De formação shotgun, o A12 recebe o snap, recua até sua linha de gol e sai da tackle box. No snap, cada jogador do time A, obviamente, agarra um adversário, evitando que os defensores pressionem o quarterback. Quando a pressão se aproxima do A12, ele lança a bola tão alto que ela cai além da linha de scrimmage fora de campo. Quando o passe bate no chão, o relógio está zerado, eles conseguiram gastar os 14 segundos. O umpire, o center judge e o referee, cada um tem uma flag por holding do time A. Esse, de novo, vai ser uma penalidade, é uma combinação de atitudes que o referee pode tomar por causa dessa autoridade que ele tem. Esse é um óbvio ato injusto feito para gastar o tempo. O referee vai converter as faltas de holding em condutas antiesportivas, penalizar 15 jardas do ponto anterior. O time A vai ter quarta para 25 em A15 e o relógio do jogo vai ser resetado para os 14 segundos de novo e vai rodar no snap. E aí cada jogador do time A que tinha um holding agora tem uma antiesportiva, se for a segunda, está desclassificado. A descrição da penalidade fala aqui em tomar a decisão que achar justa, o que inclui determinar que a decisão seja repetida, aplicar penalidade ou conceder pontuação ou suspender, encerrar o jogo e tal. Mas aqui também, dentro dessa penalidade que não está descrito, o referee tem a autoridade de tomar qualquer atitude com relação ao relógio que ele achar justa nessa situação. Nessas duas últimas ARs, ele simplesmente volta o relógio para o tempo antes da jogada começar. É como se aquela jogada não tivesse acontecido e as penalidades são aplicadas. Número 4, a regra que o Diego mais gosta. Contato com o árbitro. Se bem que essa a gente nunca aplicou, que eu me lembre. Pessoas sujeitas às regras não devem fazer contato violento intencional com o árbitro durante o jogo. Conduta antiesportiva, administrar como falta em bola morta, 15 jardas do próximo ponto e desclassificação automática. Primeira descida por faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras. Aplicamos sim, Daniel. O Didi ejetou esse ano que passou agora o Cris. Cristiano. Quem te bateu, Diego? Não chegou a me bater porque ele não é maluco. Não, peitou? Não foi exatamente isso, né? Mas foi bem mais ameno. É porque ele deu a cerveja pro Didi e cobrou. Ah, tá. E tem que ser ejetado mesmo. No ano passado teve um desse aqui em São Paulo, né? Eu não lembro qual jogo especificamente, mas
o técnico em questão estava entrando em campo para reclamar de alguma decisão e fez um contato violento aí na hora de entrar em campo com um dos árbitros. Sim, o que esse artigo fala é sobre isso, é sobre o técnico fazer, ou um jogador mesmo, fazer um contato intencional com o árbitro violento, né? Empurrar, meter a mão no peito, alguma coisa do gênero. Isso é desclassificação automática. O daqui foi uma interceptação, né, pro Flamengo. Aí acabou a jogada, eu vi que o Cristiano tava olhando pra sideline do Flamengo, tipo assim, puto, e indo pra cima. Aí eu falei pra ele, cara, sai daqui, vai pra lá. E nisso aí ele deu uma mãozada assim nos meus braços, me afastando. Sai daqui, é o caralho, não sei o quê, tá maluco. É exatamente essa. Eu joguei a flag. E é exatamente isso que esse artigo tá cobrindo mesmo. É para esse tipo de atitude mesmo. Ou entrar reclamando, ou isso, quando a gente vai falar com um jogador ou com um árbitro para pedir para ele, com um técnico, para pedir para ele voltar pro lugar ou para pedir para ele se acalmar, alguma coisa assim, e ele reage fazendo contato com a gente, é esse artigo 4 mesmo, 15 jardas e desclassificação. Acertei, porra. O artigo que o Diego mais gosta, na verdade, é o 5, que a gente vai ler agora. Interferência com a administração do jogo. Vou fazer meus highlights aí. Enquanto a bola estiver em jogo e durante a ação continuada após a bola ser declarada morta, treinadores, substitutos e assistentes autorizados na área de time devem estar atrás da área dos técnicos, da linha dos técnicos. Administrar como falta em bola morta, a primeira infração desse tipo é só um aviso por interferência da lateral sem penalidade de jardas. A segunda infração e a terceira, ambas são atraso de jogo por interferência da lateral, 5 jardas do próximo ponto, e a partir da quarta vez que um time cometer essa infração, a partir da quarta é conduta antiesportiva do time por interferência da lateral, 15 jardas do próximo ponto, primeira descida automática para faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras. A letra B, que pode ter o nome do Diego, vai se fuder. Interferir fisicamente com um árbitro é falta contra um time por conduta antidesportiva. Conduta antidesportiva do time B, administrar como falta em bola morta, conduta antidesportiva do time, né? Não é pessoal de ninguém, 15 jardas do próximo ponto, primeira descida automática para faltas cometidas pelo time B se não estiver em conflito com outras regras. Diego, você é quem mais marcou isso no Brasil inteiro. As R todas vão bater com o Diego, quer ver? Eu não posso fazer nada se eu sou um árbitro que me movimento, que tenho agilidade. É verdade. Faz sentido o que ele falou, mas tudo... Daqui a pouco vai ter um artigo só pro Didi, mirar e fazer contato com o topo do boné. Acertou um técnico indefeso. Né? Mas se você dá uma conduta esportiva do time, na segunda elimina o time? Tá fora do jogo. A R925, número 1, no kickoff de abertura, o B22 recebe um chute em sua linha de gol e retorna a bola pela lateral no lado do campo do time B, na lateral adversária. Enquanto ele avança pela lateral cobrindo a jogada, o side judge, que está correndo à frente dele, atropela ou precisa desviar de um técnico ou membro do time B dentro da área restrita, dentro da borda branca que tem pintada na lateral ou deveria ter. B22 é empurrado para fora de campo na jarda 20. Qualquer das situações é interferência física com o árbitro durante a jogada, mesmo ou o side judge encostar efetivamente em alguém na lateral ou ter que desviar, isso já é interferência física com o árbitro durante a jogada. Não precisa dar aviso para isso já é falta direto do time B, no caso, por conduta antidesportiva administrada como falta em bola morta. Depois da penalidade de 15 jardas, o time B vai ter primeira descida para 10 na jarda A35. Side judge, hein? Falou do side judge aí. Falou do side judge, não falou de você. Durante um retorno longo de kickoff, o side judge, sempre side judge, cara, tem 3 e não tem nenhum, caramba, não tem nenhuma falando de linha. Maldito side judge. É porque esse livro é um pouco atrasado, era da época que o Rosa era headline. Durante um retorno longo de kickoff, o side judge precisa parar e correr em volta do head coach que está fora da coaching box na área restrita ou no campo de jogo perto da lateral. Falta do time por conduta antidesportiva, administrar como falta em bola morta, penalizar 15 jardas do próximo ponto. Essa falta é do time e não conta como conduta antidesportiva do técnico. 3. Durante um retorno longo de kickoff, o técnico principal e ou outros técnicos estão fora da coaching box na área restrita ou no campo de jogo perto da lateral, mas eles não interferem fisicamente com nenhum árbitro durante a jogada. Isso a gente administra como falta em bola morta. Se for a primeira infração, a gente vai dar o aviso de lateral sem penalidade. Se for a segunda ou a terceira, a gente vai dar o atraso de jogo por interferência da lateral, 5 jardas do próximo ponto. E se for a quarta ou qualquer uma seguinte, a gente vai dar
conduta antiesportiva por interferência da lateral, administrar como falta em bola morta, penalizar 15 jardas do próximo ponto. Essa falta é do time, não conta como antiesportiva do técnico. Artigo 6. Jogadores e técnicos desclassificados. Letra A. Qualquer técnico, jogador ou membro de time uniformizado que cometer 2 faltas por conduta antidesportiva no mesmo jogo deve ser desclassificado. Aqui, de vez em quando, tem a confusão, as pessoas perguntam, mas se o cara fizer 2 faltas pessoais ele está desclassificado? Não, não é falta pessoal, é conduta antidesportiva. A segunda, da mesma pessoa, desclassifica essa pessoa do jogo. Letra B. Um jogador desclassificado deve deixar a área do jogo escoltado por um representante da organização do evento em um tempo razoavelmente curto após a sua desclassificação. Ele deve permanecer fora da visão do campo de jogo sob supervisão do time durante o restante da partida. A gente já discutiu esse assunto também lá na regra 2, quando a gente falou sobre isso. Letra C. Um técnico desclassificado da partida deve deixar a área do jogo num tempo razoavelmente curto depois da desclassificação e deve permanecer fora da visão do campo de jogo pelo resto da partida. E letra D. Um técnico principal desclassificado da partida pode apontar um novo técnico principal. Lembrando que a gente já discutiu isso também, 2 únicas situações nas quais a gente precisa realmente saber quem é o técnico principal porque só o técnico principal pode pedir timeout na lateral e porque só o técnico principal pode pedir uma conferência com o árbitro para discutir uma decisão de regra. AR 926, número 1, durante um retorno longo de kickoff, eles gostam de retorno longo de kickoff para conduta esportiva, né? O técnico principal do time de chute entra em campo reclamando vigorosamente, protestando que deveria ter tido flag por holding do time de retorno. Conduta antidesportiva contra o técnico principal, administrar como falta em bola morta, 15 jardas do próximo ponto. Essa conta como uma falta por conduta antidesportiva do técnico principal no jogo e se for a segunda, ele está desclassificado da partida. Um técnico principal desclassificado pode apontar um novo técnico principal para assumir as responsabilidades. Artigo 7. Remoção de pessoas na área do jogo. Da área do jogo, o referee pode exigir que a organização da partida retire qualquer pessoa da área do jogo se ele acreditar que essa pessoa ameaça a segurança das pessoas sujeitas às regras ou dos árbitros ou cujo comportamento é prejudicial à conduta ordenada da partida. O referee pode suspender o jogo enquanto a remoção acontece. Alguém lembra de alguém aí? Fala, Diego. Não, eu queria saber como é que funciona a ejeção de pirulito. Senhor. Ejeção de pirulito funciona conforme as regras internas da arbitragem, não é o livro de regras do futebol americano. Isso é quase uma pergunta pornô. No entanto, ninguém tem nenhum prazer quando ejeta um pirulito. Deixa eu falar. Chegamos então ao final da sessão 2 aqui na regra 9 e vamos ficar por aqui. A regra 9 ainda tem mais 2, 3, 4 sessões. A 3, a 4, a 5 e a 6 para a gente discutir. A 5 e a 6 elas são curtinhas, mas a 3 e a 4 são um tanto... A 3 especificamente é bastante complexa, então no próximo episódio a gente vai atacá-la. A gente consegue matar tudo. Né? São 4 Acho que em 1 ou 2 episódios a gente mata. Pois é. Talvez a gente consiga em um só, mas depende dessa... Tudo vai depender dessa sessão 3. Alguém quer mudar a aposta de quantos episódios vai levar essa regra? Eu mantenho o meu palpite de 4 episódios. Jesus amado. Eu fui em 6. Eu fui em 5 e perdi já. Quem falou em 6 foi em 6, foi em 5, foi em 4 e foi em 3. Acho que a gente vai a 5. 3 sessões de gravação e 5 sessões de leitura. Mantém em 5. Vai 4 no máximo. Eu tô achando que vai ficar em 3. 3 tá ótimo, porque quanto menor, melhor, cara. Talvez dê 3. Só pra galera de fora do Rio não ficar boiando, quando o Didi perguntou essa história de ejetar o pirulito, é porque a gente fez um jogo do Flamengo no ano passado, onde o Flamengo teve até uma ideia legal, botou um menino, aquele negócio de inclusão, botou um menino que era autista pra fazer o pirulito. Só que o menino não era autista e ele tinha problemas sérios de pânico também. E como o pirulito tinha que ficar na lateral do Vasco, do outro lado, ele achava que ele ia apanhar de qualquer jeito ali. E o garoto entrou em pânico. Coitado. Mas isso não foi ejeção, não, cara. Isso aí teve ejeção mesmo. Foi uma substituição só, né? Teve pior, cara. Teve pior. Passar a instrução, torcer. Isso. O torcer é o clássico, né, cara? O cara passou a instrução do outro lado. Fica torcendo ali. Ouvindo a instrução do time, tem que tomar cuidado. Discutir com o jogador.
Ou querendo indicar a falta pro árbitro. Olha lá, o holding lá, não sei o que. Teve offside aí. Inclusive tem pirulito melhor que árbitro, às vezes. É. Às vezes acho que pode ter, sim. Que vê mais falta do que o linha lá. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Hoje estava a sala cheia, foi bom, foi muito bom. Regra 9 tem que continuar assim. Obrigado a todo mundo que está assistindo esse episódio aí lá para maio, junho, não sei bem quando é que isso vai acontecer. Talvez a gente já não esteja mais nesse plano, talvez a gente esteja transformado em zumbi, talvez só tenha 3 pessoas ouvindo isso, porque foram os únicos que restaram nesse planeta. Mas mesmo assim, Talvez muito a gente obrigado nem pela conte audiência. mais dias. Talvez não seja mais nem por dia, né? Mas muito obrigado pela audiência de todo Pode mundo. ser encontrado por uma civilização avançada, e aí a gente vai ser o... Quem dera se fosse avançada, né? Não, a gente encontrar, imagina, a gente vai ser o grande comunicador da herança da Terra. Que medo, né? O mundo era A feito herança por das árvores. regras do futebol americano. Eram 7 bilhões de árvores do futebol americano. Isso eram as regras, na verdade eram as regras de como as pessoas deviam se comportar na vida, né? Que coisa estranha esse pessoal. Vai ser o único livro da Terra, cara. Exatamente. O único livro. Todo mundo vai viver sob essas de regras. ouro, cara. Voyager 8. As crianças vão aprender a ler e escrever com um livro de regras. Nossa. Imagina. É isso. Obrigado pela audiência de vocês. A gente vai continuar rindo aqui. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Adiós. Bye, bye. Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite. Valeu, até. Valeu. Até mais, gente. Falou, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar.